Pensa no livrinho pequeno, mas muito poderoso. Oi gente, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Esse livro aqui foi o meu primeiro contato com autores russos. Eu fiquei bem feliz porque eu posso dizer pra vocês que eu comecei com o pé direito. É um livro que eu já recomendo pra quem ainda não se aventurou pelo mundo incrível de autores russos. E o Tolstói, com esta linguagem acessível ao leitor, digamos assim, nos mostra como fazer uma grande história em pouco espaço. Como o próprio nome já diz, A Morte de Ivan Ilitch, nós vamos ficar sabendo como aconteceu os eventos até chegar ao ponto culminante da morte deste personagem. O primeiro capítulo desse livro aqui já é, então, os seus amigos, digamos assim, recebendo a notícia de que ele faleceu. E aí, eu também, e acredito que outros leitores passaram pela mesma coisa, pensaram, tá, mas aí como é que eles vão reagir, né? Qual será a reação deles aos poucos em saber que esse personagem veio a falecer? E aí é o seguinte, o legal da história e ao mesmo tempo bizarro é que esses personagens, eles não se preocupam em tentar entender o que foi que aconteceu, o que é que levou à morte, se os familiares estão bem, nada do tipo. Eles vão pensar, o que é que eu vou ganhar com isso? O Ivan Ilitch, ele era juiz, então assim, ele trabalhava num meio muito complexo, cheio de pessoas interesseiras, e isso na verdade é um reflexo da nossa sociedade. O Tolstói trabalha muito disso, de mostrar pra gente que uma sociedade em outro continente é a mesma daqui e não tem nenhuma diferença. Bom, logo em seguida o narrador volta um pouquinho no tempo, e aí começa a nos explicar o que sucedeu, como é que foi a vida do Ivan Ilitch nessa nova cidade, já que ele tentou uma nova oportunidade de emprego, até conhecer a sua esposa, e a partir do momento que ele conhece a Fyodorovna, né, se eu não me engano, a vida dele começa a deslanchar. Os trabalhos que eram antes feitos com tanta maestria, com tanto, sabe, dar de verdade, com tanta benevolência, acaba se, sabe, ficando ofuscado para a relação dele com a sua esposa. O matrimônio, no início, é muito fácil, é muito simples, é muito apaixonante, e depois vai ficando uma coisa mais insossa, mais fria. Eu acredito que alguém aí já passou por um momento, numa situação em que viu que o dinheiro falou mais alto, tanto você mesmo, ou as outras pessoas. Elas, sabe, se mostraram de uma forma egoísta. E o livro todo nos dá essa sensação de incômodo, é um livro que incomoda. Você vai sim se pegar pensando em diversas situações, e quando você se identificar, você vai ver o quão humano nós somos em errarmos e também cometemos essas falhas ao longo da nossa vida. E os personagens aqui não estão isentos disso. Bom, esse aqui é um livro que eu tive uma relação bem complicada com o Ivan Ilitch. No início eu achei que ele era o bonzaço e que todo mundo lá era, né, FDP com ele, e eu fiquei, sabe, incomodado com aquilo, porque como assim, ele não tá fazendo nada e vocês estão fazendo isso? Mas ao longo da história a gente vai vendo como as coisas são e que a vida não é esse mar de rosas, nós não somos perfeitos, e aí que as facetas vão começar a aparecer. Esse livro aqui, ele tem uma carga dramática no ponto certo. O autor, ele não vai colocar essa coisa da morte como algo, sabe, pairando toda a narrativa, e sabe, você não vai ter essa coluna de apoio. Na verdade, o que o autor vai fazer aqui é nos mostrar como é que a sociedade, como é que o meio vai sendo moldado aos poucos, enquanto nós temos notícias que podem nos favorecer. E aí entra aquela questão que eu falei anteriormente, da identificação com situações não muito legais. É um livro que vai falar também sobre as relações, as dificuldades de aceitar o outro, principalmente em relações de matrimônio, relações familiares, relações também, né, conjugais, digamos assim. São coisas, são situações, são fases da nossa vida que nós vamos passar, especificamente ou não, sabe? Então você pode estar em uma fase agora, fase outra depois, enfim, esse livro aqui ele vai dialogar bastante com esses períodos da nossa vida. Aqui na página 52, ele colocou pra gente uma frase que eu achei bem pesada, na verdade. Sabe quando a gente vê aqueles exemplos de pessoas que já estão meio que moribundas, sabe, em fase terminal, e você vê o desgaste daquelas pessoas que estão ali ao redor, os familiares no caso. E aqui na página 52 o Tolstói vai dizer: não se poderia dizer como foi que isso aconteceu no terceiro mês da doença de Ivan Ilitch, porque isto se deu passo a passo, imperceptivelmente, mas aconteceu que a mulher, a filha, o filho, os criados, os conhecidos, os médicos e sobretudo ele mesmo, souberam que todo o interesse que ele apresentava para os demais consistia unicamente no seguinte: se não demoraria muito a desocupar finalmente o seu lugar e livrar os livros da opressão causada pela sua presença e livrar-se ele mesmo dos seus sofrimentos. Então você tem um personagem que aos poucos vai aceitando a sua condição. O Ivan Ilitch passa muito tempo acamado, tendo visitas esporadicamente, e ele não vê esse conforto com seus familiares. Ele vai sentir conforto com um assistente de copeiro que chega depois. Então assim, uma pessoa totalmente nada a ver
com o seu meio, com a sua família, eles nem se conheciam, mas ele se sente confortável. E assim, ao longo do livro a gente vai percebendo como é que o personagem ele vai sofrendo essa mudança enquanto indivíduo. E o final do livro era meio que óbvio, né, pelo título, mas era como se ele se aceitasse. Ele aceitasse a morte, ele abraçasse isso, que é uma fase natural na nossa vida. Por mais que tenhamos medo de que aconteça algo, a gente sabe que uma hora ou outra esse momento vai chegar. Enfim, gente, esse livro aqui é incrível, é um livro que obviamente merece releituras, porque eu acho que a gente vai tirar cada vez mais coisas, vale muito a pena. Se você nunca leu nada de autor russo e quer começar agora, lê esta novela. Eu super recomendo o Tolstói, gostei bastante, quero ler obviamente outras coisas do autor, e é isso. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários, se vocês gostaram ou não gostaram, também deixa aqui nos comentários. Se tiverem outra recomendação de russo, também deixa aqui. Se inscreve no canal, é muito importante que dê like. Me siga nas redes sociais que estarão lá embaixo, caso vocês queiram conversar comigo. E é isso, gente. Até a próxima.